Estamos começando mais um Name on Talk, aqui na Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. E hoje tenho o privilégio de receber Vitor Augusto Có, presidente da FCCS, antiga FCDL do Rio Grande do Sul. Vitor, por favor, como vai? Prazer em te receber aqui, por favor. Ele é administrador pela Facate, líder empresarial há mais de 30 anos. É empresário dos ramos de móveis, eletrodomésticos e ferragem. E está à frente de uma empresa que foi fundada em 1959 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. E atualmente é o presidente da FCCS, antiga FCDL. Vitor, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Tá? Agradeço a oportunidade, Jorge. Eu que agradeço o teu tempo, porque eu sei que é uma agenda bastante extensa, né? Então, presidente, eu creio que essa deva ser a pergunta que o senhor mais responde nos últimos tempos agora, né? Por que que a FCCS mudou para a FCDL, né? Por que essa mudança assim de norte e de posicionamento da entidade? Isso, de FCDL para FCCS. Bom, Jorge e a todos os que nos assistem, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, ela foi fundada em 1972. E lá em 2020 houve um desacerto com a Confederação Nacional em relação ao Birô de Crédito. Nós tínhamos a detenção ou a marca do SPC Brasil aqui no Rio Grande do Sul, e esse produto então era distribuído em todo o estado. E houve uma ruptura, nós não concordávamos com a política que era posta, ou seja, que os lojistas passariam a perder esse banco de dados e ele seria privatizado. Então não concordamos com isso, levamos a uma assembleia, a assembleia foi unânime também na não concordância desse posicionamento político da Confederação, e nós resolvemos então romper, tanto com o SPC como com a Confederação Nacional. E nós buscamos, então, um outro birô de crédito, nós buscamos a Serasa, buscamos a Boa Vista, mas como todos já tinham representação aqui no Rio Grande do Sul, então haveria uma concorrência. Então nós optamos em buscar um produto com exclusividade e um produto que inovasse, que fosse algo novo e que desse mais garantias tanto para o concedente do crédito como também para o tomador. E aí nós soubemos que os 5 maiores bancos, 2 bancos públicos, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e 3 bancos privados, que é o Itaú, o Santander e também o Bradesco, tinham criado um novo birô de crédito chamado CUOD, e que esse birô de crédito ele trazia uma nova proposta, ou seja, uma análise do crédito positivo. Analisar as várias compras que esse cliente fez, o comportamento dele ao longo dos anos, e não apenas mais um único episódio que por muitas circunstâncias pode não ter sido cumprido num contrato de crédito e que inviabiliza a pessoa a tomar o crédito em todo o mercado. Muitas vezes um desacerto comercial, uma falta de honrar um compromisso como garantia, como prazo, como juros, pode criar um desacerto e uma falta de pagamento porque não foi aquilo combinado antes de se fazer o contrato. Então, essa pessoa não cumpria e ia para um cadastro restritivo. E isso era muito ruim, porque quando ela era inserida nesse cadastro positivo, ela ficava inapta para todo o mercado de consumo. E muitas vezes essa situação não era uma questão de opção, mas sim uma estratégia de negociação. E esse novo birô, o CUOD, que é desses 5 maiores bancos, ele apresentava uma alternativa, olhando esse comportamento do cliente em várias compras que ele fez, criando uma escoragem, um score, uma pontuação desse cliente que começa em 300 e vai até 1000, é a pontuação máxima. Então, muitas vezes, um cliente que tem aí uma pontuação de 600, 650, 700, é um cliente que merece o crédito, mas ele teve um episódio lá de um desacerto comercial e foi inserido no cadastro restritivo, não podendo mais comprar. E esta possibilidade aumentou o número de negócios e também aumentou, digamos assim, a chance da pessoa que foi inserida no cadastro de crédito para se restabelecer, ou seja, retomar o seu crédito.
E isso amplia muito a margem de negociação, tanto daquele que quer e precisa vender, como aquele que quer e precisa comprar. Então, é uma análise mais justa e que não analisa apenas um comportamento único que aconteceu num período da vida financeira desse tomador de crédito. E tem dado muito certo isso. Hoje nós estamos comercializando para várias grandes empresas, o negócio é negócio, B2B, né? E onde essas empresas são favorecidas. E aí, como nós nos desligamos da confederação, nós achamos por bem fazer esse corte, né? Não ter mais vínculo com a confederação, porque a confederação ela é um sistema. Então, ela é a confederação em Brasília e tem as federações em cada estado, chamadas FCDL. Como não éramos mais ligados, achamos por bem sermos a Federação das Câmaras de Comércio e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Por que isso, Jorge? Porque, na verdade, hoje nós temos produto para servir a todos os setores produtivos. Nós temos produtos para servir o agronegócio, o setor primário, nós temos produtos para servir o manufaturado, a indústria, o comércio e os próprios serviços, como escritórios de advogados, como hospitais, enfim, prestadores de serviços. Então, é uma federação, é uma câmara, né, que nós temos hoje em torno de 48 afiliadas que representam o nosso produto no Rio Grande do Sul. A estratégia não é ter mais tantas afiliadas como, digamos, instituições locais, mas sim abranger um mercado maior que consome mais esse produto. Então, tem dado muito certo isso, o produto é um produto de ponta. Hoje nós temos uma análise completa de todo o comportamento do cliente, inclusive com as informações também cartoriais dele. Então, é essa a razão por hoje nós nos chamarmos FCCS. Bom, então na prática, facilitou os meios para que os negócios aconteçam. Né? Porque agora, se eu entendi, fazendo um resumo aqui, não se analisa só o momento do comprador, e sim o histórico dele. Exatamente. Olha, esse cara, há 20 anos que ele compra, ele nunca deveu para ninguém. Agora que ele está devendo. Exatamente. E sempre pagou o direito na tua empresa, mas houve um episódio numa outra empresa que ele foi inserido num cadastro restritivo. E aí, meu cliente há 20 anos, e eu simplesmente deixo de vender para ele, e ele sempre teve um comportamento adequado e honrado na minha empresa. E até se tu me permite, eu vou te falar um exemplo que aconteceu na minha loja. Sou lojista em Três Coroas, eu trabalho no segmento de imóveis, tem uma loja na beira da RST 115, a 19 quilômetros de Gramado, então é um fluxo grande que passa na frente da minha loja. Qual é o nome da loja? É a loja Silmar, é uma loja fundada, como falaste, em 1959 pelo meu pai, onde eu sucedi, fui sócio do meu pai e depois, quando meu pai adoeceu, eu comprei a parte dele. Mas um episódio de duas irmãs que entraram na loja e foram comprar um estofado. E esse estofado ele custava R$ 4.800, recordo bem. E eu tinha uma situação que eu vendia esse estofado em 10 vezes sem juros, né? E quando a gente foi fazer o cadastro dela, o pai dela já tinha cadastro e era uma pessoa íntegra que sempre honrou seus compromissos, e ela aparecia com o cadastro restritivo na compra de uma loja que ela comprou confecções, roupas, para ir a um baile. No interior tem bailes, em sábado à noite, foi para o baile, mas quando chegou em casa, a irmã comprou para outra irmã que estava em casa. Chegou em casa, a roupa não serviu e ela não usou. E na segunda-feira ela foi devolver essa roupa na loja, a loja não aceitou a devolução. E ela deixou a sacola lá e disse que não ia pagar. E a cliente negativou ela, restringiu o crédito dela. E aí eu disse para ela, a minha gerente olhou a pontuação dela, fez uma consulta no COD do cadastro positivo e viu que ela tinha uma pontuação de 900 pontos. Ou seja, era uma excelente pagadora. Né? E eu disse para ela, ela iria dar uma entrada, R$ 1.200, ela iria dar de entrada. Eu disse, olha, o valor da dívida dela era 1.500. E eu conhecia a lojista e disse para ela, vai lá com esses 1.200, negocia a dívida, ela vai aceitar 1.200. Se tu não me dá a entrada, eu faço em 10 vezes sem entrada. Ela disse, não, é uma questão de honra, não vou fazer esse acerto, porque houve um desacordo. E ela disse, não, eu quero dar a entrada.
Pois bem, eu vendi o estofado para ela, ela deu a entrada de 1.200 e pagou todas as prestações rigorosamente em dia. Se eu tivesse, Jorge, negado o crédito para ela, ela teria ido na outra loja, comprar no nome do pai dela ou da própria irmã dela e teria feito o negócio na outra loja e eu simplesmente perdido o negócio. Então, o cadastro restritivo ele veio hoje para o mercado para ser uma garantia mais ampla e, digamos assim, um estudo da performance e comportamento desse tomador de crédito mais adequado e mais justo. Então, isso tem facilitado muito. Inclusive, ele mostra a capacidade de endividamento do cliente tomador e tu pode fazer ali um arranjo de parcelar em mais vezes, inclusive quando ele tem uma pontuação acima de 800, tu pode inclusive reduzir os juros dele, porque ele é muito pagador. Então, é uma inovação que veio para o Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, isso já funciona há mais de 20 anos, né? Eu acho que 30 anos que funciona, e é uma forma justa da gente analisar o crédito das pessoas. Acho que tudo que vem para facilitar a negociação, sempre os dois lados saem ganhando, né, Vitor? É verdade. E hoje, presidente, quais são os principais desafios Aliás, um detalhe, eu acho que no iníciozinho eu confundi na pergunta, né? Eu falei de FCCS para FCDL. Isso, não, mas tá acertado. Era FCDL. Era FCDS e veio para FCCS, né? Mas ficou claro, ficou bem claro. Tá? Então, assim, hoje quais são os desafios da FCCS junto aos governos estadual e federal? Na verdade, o nosso papel institucional, ele sempre é muito forte, a nossa participação, tu sabes que eu, no ano de 2011 a 2014, eu presidi o SEBRAE. Então, o SEBRAE é uma instituição focada no desenvolvimento da micro e pequena empresa, do crescimento e do empreendedor individual. Então, eu tenho isso na veia. Já há muitos anos que eu estou à frente dessas entidades e a par e passo com empresários de pequeno porte e pessoas que têm muitas dificuldades. Então, o nosso trabalho institucional frente aos poderes constituídos é muito forte, a interlocução, a negociação, a informação, porque muitas vezes a autoridade ela toma uma decisão sem ter conhecimento aprofundado de uma situação. Sim. Então, a federação ela tem esse objetivo e esse papel de informar as autoridades de como se comporta o nosso segmento. Então, existem dificuldades, a tributação é uma dificuldade extrema no Brasil. Tu sabe que o Brasil é um dos países que mais cobra tributos e onde as taxas são maiores de que outros países desenvolvidos, e isso onera muito a população, isso tira a renda das pessoas e das famílias e fazem com que elas não tenham poder de compra, não consigam consumir as suas necessidades, seus anseios, seus objetivos a serem atendidos. Então, esse papel é fundamental. Então, hoje nós temos interlocução com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com as secretarias. A gente tem um trânsito muito bom. E também uma interlocução muito boa e uma parceria com as federações fortes aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, hoje, ao meio-dia, eu estive na Fiergs, um encontro muito importante, onde nós conseguimos escutar dois empresários muito bem-sucedidos, mostrando os aportes financeiros que virão nos próximos anos, já em 2026, e são notícias muito boas essa questão de nós nos integrarmos. Então, a FEComércio também, nosso parceiro, a Farsul, e são entidades que são proativas e que sempre estão, digamos assim, focadas no desenvolvimento e na profissionalização dos seus setores. Isso é muito interessante. E a gente está sempre em peleia para não subir tributo, né? Então a gente mostra a dificuldade e mostra a nocividade da tributação muito alta. Bom, então esse network aí da FCCS com toda essa rede está firme e forte. Firme e forte, excelente. E me diz uma coisa, presidente, hoje o digital ele é uma realidade para todo mundo, né? Hoje a FCCS tem algum projeto para facilitar o e-commerce, né, o digital para os pequenos e médios empresários? Na verdade, a gente já tentou vários aplicativos e desenvolveu alguns programas. Contudo, existe a escala. Então, hoje existem plataformas, por exemplo, da Amazon, Magazine Luiza, várias outras plataformas que o custo ainda
embora é alto para o pequeno comerciante, mas o custo da entrada, da aquisição desse projeto para o pequeno lojista ainda é menor que se a federação desenvolvesse. Mas o que está acontecendo na micro e pequena empresa? Ela tem se utilizado e através de profissionais da área também, como as consultorias e a própria contratação desses profissionais, tem se utilizado das redes sociais, como Facebook, como Instagram, o próprio Twitter. Hoje ele é uma ferramenta muito forte de vendas e onde, digamos assim, melhora muito a comunicação do lojista e do empreendedor com o seu consumidor e com o mercado consumidor. Então, tem se utilizado isso, então tem se promovido cursos, por exemplo, o Sebrae tem cursos de qualificação e treinamentos com custo muito reduzido, onde o Sebrae subsidia até 80% desses custos, e a gente então tem encaminhado. Por questões de investimento, então a federação não tem uma plataforma hoje de e-commerce, mas ela indica, aconselha e a gente tem pessoas especializadas que podem prestar consultoria a todo e qualquer empresário, não importando o porte. Hoje, mas assim, uma outra dúvida surgiu aqui agora. Hoje, bom, o digital daqui para frente não tem mais como parar, né? Mas o gaúcho, o empresariado gaúcho, ele sempre é mais conservador que o resto do Brasil. Isso é uma característica nossa aqui, né? Certo. Hoje, a federação enxerga o empresário usando o digital para trazer o cliente através das redes sociais para o seu mundo físico ou fomentando o e-commerce mesmo, que vai mandar entregar? Exato, Jorge. Eu acho que é muito boa a tua pergunta. A micro e pequena empresa ela tem se direcionado a chamar, a atrair para a loja física, digamos assim, anunciando um produto, né? Divulgando ele, promovendo através dessas redes sociais. Ele não tem o e-commerce. Então, o e-commerce ele parte a partir das médias empresas para as grandes empresas. A pequena empresa ela ainda não tem o seu e-commerce em razão de que os custos são altos. Por exemplo, o comissionamento dessas plataformas que nós nominamos há pouco, eles são ainda muito altos. Então, o produto tem que ser muito rentável. E hoje mudou, e o comércio talvez é o campeão nas mudanças céleres que acontecem por várias situações, planos econômicos. Agora nós estamos vivendo um momento de apreensão aí com essa taxação que está acontecendo por parte dos Estados Unidos para o Brasil. Então, sempre são momentos onde a gente tem que parar, pensar e redefinir as estratégias para que a gente continue competitivo. Então, de olho em duas frentes sempre, né? O que está acontecendo no mercado, porque a micro e pequena empresa ela tem uma atuação num raio menor, dentro da sua região, dentro do seu bairro, né? E dentro da sua cidade, quando as médias empresas já a atuação é mais ampla. Então, precisa se ficar de olho no mercado, onde ele abrange, né? E também no mercado globalizado como um todo, como ele está se comportando. Então, é uma equação bastante complicada para se resolver, mas o comércio, especialmente o setor que eu atuo, vive disso. Né? Tivemos a pandemia, tivemos várias situações aí, a enchente, tudo a gente passou. Aprendeu com dificuldades, mas tudo é perda de forças. A gente vai perdendo forças e não consegue, então, digamos, sair de uma condição de pequena empresa para uma média empresa. E a própria legislação dificulta isso. Sim. Hoje, a questão tributária dificulta isso para tu passar da lei geral, do Simples, para ser uma empresa do lucro presumido. O degrau para se subir é muito alto, e de uma hora para outra tu paga pouco imposto, e quando tu passa a ser essa empresa maior, tu paga um caminhão de impostos, né? Impostos. Então, existem sim várias dificuldades, mas ainda o foco da micro e pequena empresa é trazer o cliente para dentro da loja física. E eu sou suspeito, porque eu tenho uma loja física, sim. Mas na verdade o que acontece existe uma qualidade melhor quando tu consegue ver o produto, tocar o produto, verificar essa qualidade em loco.
e especialmente escutar ali do vendedor ou do consultor de vendas as atribuições desse produto, as qualidades dele, a durabilidade, a garantia, as negociações de um prazo talvez mais estendido, como falei há pouco, com essa questão da análise do crédito, que pode se estender prazo e reduzir os juros. Então, a loja física ela não vai desaparecer, ela é muito forte, né? É claro que o digital ele vem tomando uma proporção enorme, né, nos últimos 10 anos, né, mas é uma escalada, digamos assim, que ainda a gente consegue acompanhar. Entendi. Peter, eu vou te fazer um convite, porque eu ainda tenho mais algumas perguntas aqui. Tu já meio que tangenciou uma delas, que é a questão dessa provável taxação dos Estados Unidos, né? Então nós estamos com o tempo previsto para esse bloco aqui finalizando, mas eu vou te convidar para ficar conosco aqui e irmos para o próximo bloco, né? Então, no próximo bloco, nós vamos continuar aqui com o presidente da FCCS, Vitor Có, tirando mais algumas dúvidas e dando mais algumas sugestões também para você que é pequeno e médio empresário, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Muito bem.